Katsu e câncer. Dr. Sato dá palestras frequentemente sobre como o Katsu permite que os exercícios moderados sejam alcançados com menos tempo e menor intensidade. Um fator especialmente importante para o envelhecimento da população baby boomer. O aparecimento de câncer está relacionado ao enfraquecimento da imunidade. O hormônio do crescimento, que é secretado em grandes quantidades com o Katsu, tem efeito na melhoria da imunidade. A menos que seu próprio médico não recomende nenhum exercício ou atividade física, então o Katsu é frequentemente realizado por pacientes com câncer ou sobreviventes de câncer. Somente não é feito se seu médico proibir qualquer tipo de movimento. O Dr. Sato relembrou as suas experiências com 2 pacientes em suas palestras. Ele diz: quando o Katsu foi realizado por um paciente com câncer de ovário com metástase para o pulmão, o marcador tumoral, proteína ácida imunossupressora, que é um fator que enfraquece a imunidade, foi significativamente reduzido. Além disso, Teruo Sugihara, um jogador de golfe profissional japonês, mostrado aqui na figura, desenvolveu câncer de próstata aos 60 anos e começou a praticar Katsu, e depois continuou sua carreira de golfe. O Katsu pode ser realizado com durações curtas, até 20 minutos por vez. Isso é verdade independentemente da sua idade, sexo ou condição patológica. Você pode fazer Katsu sem restrições, sem instalações ou equipamentos especiais, apenas andando com faixas na perna. Se os pacientes estiverem particularmente fracos, descondicionados, significativamente acima do peso ou desmotivados para fazer qualquer tipo de exercício vigoroso, incluindo fazer caminhada Katsu ao ar livre, eles podem fazer confortavelmente os exercícios padrão de 3 pontos Katsu, no modo Katsu ciclado, porque o exercício moderado é benéfico para quem deseja prevenir o câncer ou para quem tem câncer. O ciclo Katsu é uma forma de exercício eficaz, eficiente e sustentável. É claro que o exercício moderado causa dor, provoca um aumento de frequência cardíaca ou falta de ar no paciente com câncer. Então, a intensidade, o tipo ou a duração dos exercícios devem ser interrompidos, alterados ou modificados. Mas os exercícios ou ciclos Katsu são seguros e possíveis durante o tratamento de câncer. Repouso excessivo e demasiado descanso, como podem ser aconselhados para os familiares? Isso pode, na verdade, levar à perda ou redução das funções corporais, fraqueza muscular e redução da amplitude de movimento. Mas, em geral, a comunidade médica compreende os benefícios de ser tão fisicamente ativo quanto possível durante o câncer e após a sua remissão. Isso é especialmente verdadeiro se um paciente era fisicamente ativo anteriormente, mas também é válido para aqueles que, anteriormente, levavam uma vida sedentária e depois foram diagnosticados com alguma forma de câncer. O exercício moderado ajuda o paciente a manter ou melhorar as suas capacidades físicas, desde caminhar até levantar objetos, manter ou melhorar o equilíbrio e, portanto, diminuir o risco de quedas e fratura ósseas, reduzir ou eliminar a atrofia muscular, diminuir o risco de osteoporose, melhorar a circulação sanguínea para a parte inferior do corpo e reduz o risco de coágulos sanguíneos, especialmente em caminhada Katsu, usando o modo Katsu ciclado, que pode diminuir as crises de náusea e fadiga. Em outras palavras, o exercício moderado e o Katsu podem ajudar a manter ou melhorar a qualidade de vida durante o câncer ou após a sua remissão. O Katsu permite que pacientes com câncer obtenham os mesmos ou mais benefícios do exercício moderado em menos tempo e menor intensidade. O ciclo Katsu pode ser utilizado em níveis mais baixos de pressão do school, porque no Katsu a gente não usa pressão, a gente usa um padrão chamado school, de modo a reduzir a intensidade em relação ao exercício moderado ou vigoroso. Mas os benefícios para o sistema musculoesquelético e vascular e endocrinológico permanecem. As repetidas mudanças de pressão e seus efeitos no sistema musculoesquelético e vascular são muito bons para a saúde e imunidade humanas.
O movimento ideal no modo Katsu, ciclo, inclui caminhada, equilíbrio em pé, alongamento e exercícios Katsu de 3 pontos, na parte inferior do corpo e na parte superior. Ou seja, elevação dos dedos do pé, elevação do calcanhar, extensões de perna, flexão de perna e agachamento. E na parte superior do corpo, aperto de mão, rosca bíceps, extensão de tríceps. Terapia aquática ou caminhada aquática. Tudo feito lenta e deliberadamente com um bom Katsu. Respeitando o CRT. O que é o CRT? É o tempo de recarga capilar, que a gente testa olhando e percebendo quanto tempo demora e se eu estou numa recarga capilar ideal. Os exercícios Katsu menos ideais incluem levantar pesos, correr, girar vigorosamente ou andar de bicicleta, flexões, exercícios mais pesados. Em outras palavras, exercícios intensos e vigorosos com Katsu são significativamente menos benéficos e devem ser evitados em fases agudas de câncer, como a gente está tratando. O exercício Katsu e a pressão do School devem ser apropriados para o paciente com câncer. Durante o tratamento do câncer, a duração e intensidade do exercício e do Katsu provavelmente serão menores. Menor tempo e menor intensidade do que quando o paciente já está recuperado. Para pacientes mais velhos ou com osteoporose ou neuropatia periférica, os exercícios de equilíbrio com Katsu e os exercícios de 3 pontos Katsu, enquanto estão sentados e usando o modo ciclo Katsu, são ideais. O que torna o Katsu tão diferente do BFR padrão? O dispositivo Katsu infla e desinfla de acordo com algoritmos pré-definidos, criando pressão e liberando pressão em intervalos definidos. No dispositivo Katsu padrão, são 30 segundos de compressão seguidos de 5 segundos de liberação. E cada compressão subsequente fornece um pouco mais de pressão. Este aumento incremental na pressão é realmente onde reside a magia. E Sato levou mais de 30 anos de experimentação para encontrar os pontos ideais certos para desencadear as maiores melhorias. A segunda diferença entre BFR padrão como o conhecemos no mundo da fisioterapia e o Katsu é o formato da bexiga de ar dentro da faixa. Com o Katsu há uma bexiga de ar estreita e quando infla em formato oval. Essa forma oval significa que a pressão no fluxo arterial é mínima, mas a pressão no fluxo venoso dos membros até o tronco é um pouco maior. Esse é o segredo que o Dr. Sato descobriu. Ele queria encher de sangue o tecido vascular de seus membros. Esse é o catalisador para todas essas mudanças bioquímicas. O estado atual do mercado de fisioterapia é mais focado no crescimento muscular. A hipertrofia muscular é o objetivo do BFR. Sato e sua equipe de cardiologistas em Tóquio também estavam focados nos músculos, mas especificamente no tecido vascular. A principal patente do Dr. Sato é o fortalecimento do tecido vascular. Eles sabiam que se tornassem o nosso tecido vascular mais elástico, basicamente estariam trabalhando anti-envelhecimento, permitindo que o nosso tecido vascular fosse tão elástico como era quando éramos adolescentes e ou tínhamos 20 anos. Isso é um catalisador para a produção hormonal. Tudo, desde óxido nítrico, fator de crescimento endotelial vascular, fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, e centenas de outras miocinas benéficas. Então, o foco deles era encher o membro de sangue, a ponto de suas mãos ou pés ficarem rosados. Rosados, em alguns casos, se você já faz isso há tempo suficiente, um vermelho escuro. Queremos que o tecido vascular dos nossos braços e pernas esteja muito, muito, muito cheio de sangue. Cheio de sangue, você sente aquele lactato, sente que os resíduos metabólicos se acumulam de forma muito eficiente. Esse é o verdadeiro foco. Nós nos concentramos no tecido vascular e na resposta hormonal resultante, em oposição à força muscular.
Katsu elimina a necessidade de dias de recuperação. Uma vantagem adicional é que você não precisa de dia de recuperação. Você pode usar o Katsu todos os dias se quiser. Chamamos isso de tempo sobre tensão. Quanto tempo total, digamos, um período de uma semana, você tem as faixas infladas em seus braços? Para fazer um tempo sustentado de longo prazo sob tensão, você absolutamente tem que usar o ciclo Katsu. E absolutamente tem que fazê-lo com movimentos não intensos e não totalmente vigorosos. Caminhar é ótimo. Algumas pessoas fazem pilates. Algumas pessoas fazem yoga. A gente também trabalha a reabilitação com Katsu e pilates. O Katsu, quando usado para recuperação, você pode simplesmente sentar, ligar o Katsu e ver seu filme. E isso vai ser usado como uma recuperação do treino quando você faz com um treino muscular mais pesado. Qualquer pessoa familiarizada com exercício sabe que você começa com um aquecimento, depois faz um exercício em si, seguido de uma sessão de relaxamento. O Katsu pode ser benéfico durante todas essas fases. No entanto, é específico do membro. Se você tiver faixas nos braços, isso não vai aquecer nem ajudar a recuperação das pernas. Portanto, coloque as faixas nos membros que você está trabalhando naquele dia, se você usar para fazer aquecimento e desaquecimento apenas. Você pode usar ele para fazer o treino todo. Muitas vezes, nossos atletas de elite, nossos atletas competitivos usam antes de chegar à academia, antes de chegar à pista de competição, antes de chegar à piscina. Então, quando iniciam o aquecimento tradicional, seu tecido vascular já está pronto para começar a competir, a entrar em ação. Então, se conversarmos com o nosso atleta de atletismo, ele dirá: sinto-me leve. Se estivermos conversando com um jogador de basquete, o jogador de vôlei, eles dirão: já estou pulando perto do meu salto vertical máximo. Então, eles estão usando isso antes, durante e, muito importante, depois de tomarem banho. Eles podem estar se hidratando, podem estar conversando com os amigos. Nós estamos falando em termos de atleta. Qualquer que seja a parte do corpo em que eles se concentram naquele treino, eles estão colocando as faixas 30 segundos de pressão e 5 segundos de pressão. Aquele ciclo. Durante esses 5 segundos, os resíduos metabólicos são eliminados e, portanto, eles estão prontos para o próximo treino no dia seguinte. E é por isso que, se você usa Katsu 7 dias por semana, não há necessidade de um dia de descanso. Reabilitação de acidente vascular e Katsu. Também ajuda na conexão mente-músculo, mente-corpo. A maioria dos fisiculturistas dirá que você precisa se concentrar no músculo que está trabalhando. Apenas mover-se descuidadosamente, através de uma amplitude de movimento com peso, não será suficiente. Sato também estava bem ciente disso. Ao desacelerar o movimento e focar na contração do músculo, você sentirá o aumento do lactato. O mesmo princípio se aplica na reabilitação de acidente vascular cerebral ou lesão, que afeta um lado do corpo. Nesse caso, coloque as faixas Katsu no lado lesionado, digamos, o braço direito, e a seguir realize um movimento com esse braço. Por exemplo, você pode segurar uma escova de dentes ou de cabelo e, em seguida, fazer o movimento de escovar os dentes ou o cabelo, enquanto se concentra no músculo envolvido no movimento. Quando vi o efeito desse foco mente-músculo em pessoas fisicamente aptas e depois em pessoas feridas ou deficientes, isso realmente abriu meus olhos para o que o Katsu pode fazer pelas pessoas, diz Muna Tones, uma ex-atleta e um dos principais divulgadores do Katsu. Eu sou muito entusiasmado com o Katsu porque, para mim, Mutatones, é a forma ideal de exercício para os idosos e para aqueles que são sedentários há muito tempo e morrerão prematuramente se não receberem algum tipo de intervalo de intervenção física. E, novamente, embora as bandas BFR de pressão constante possam trazer alguns benefícios, é a liberação regular e consistente de pressão que ativa as miocinas anti-inflamatórias.